Filipenses capítulo 1, 3 até o versículo 11. Esta parte introdutória. Vamos ler aqui o versículo 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Podem assentar, irmãos. No domingo passado eu pude expor para vocês esta parte que vai do versículo 3 até o versículo 18. E os irmãos lembram como a igreja de Filipos se uniu com Paulo. Foi uma colagem perfeita, irmãos. Foi uma união incrível para a realização do trabalho de Deus. Paulo não tinha outro interesse, os irmãos sabem. Ele não usava o ministério para sua autopromoção. Ele não estava interessado em ganhar dinheiro e nem das coisas normais da vida Paulo tinha interesse. Paulo se atirou em consagração a Deus. Ele soube o que é o chamado divino. Ele não recuou. Ele diz lá em 1 Coríntios, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Paulo, ele tinha plena consciência, como ele diz para o rei Agripa, não fui desobediente ao chamado celestial, vocação, a voz que ele ouviu ali na sua conversão. Então, queridos irmãos, longe de Paulo ser o que normalmente vemos hoje, né? Querer se aparecer, querer pregar bonito, querer ter grande nome, grande fama entre os homens. Longe disto. Como Paulo queria pregar o evangelho, que alegria ele teve quando aquela igreja se associou com ele. Eu acredito, irmãos, que nem um dos amigos dos, vamos dizer assim, crentes, se associou com ele como a igreja de Filipos. Foi uma coisa incrível que se tornou uma unidade. Foi um só amor, de tal maneira como nós pudemos ver anteriormente, a prisão de Paulo, quando ele estava preso, era como se a igreja de Filipos estivesse presa com ele. Então, todas as suas batalhas, ele tinha alegria. Ele tinha o conforto de saber que uma igreja não recebeu o evangelho e parou ali. Ela foi a fundo. Não é isso que nós estamos precisando hoje, irmãos? De uma igreja que se associa com a verdade. Onde os crentes não têm medo de falar. Então, irmãos, a igreja se tornou, com o apóstolo, uma unidade só, na confirmação do evangelho e também vamos dizer assim, na defesa do evangelho. Muito importante na obra do Senhor. Por isso Paulo fala da saudade que ele tinha daquela igreja. Tá? Porque ele encontrou amigos,
fiéis. Então, nesse sentido, Paulo tinha desejo de ser livre, de escapar da prisão. Era por causa disso que ele queria. Ele queria, meu prazer é voltar, estar com vocês, estar juntos para compartilhar as maravilhas do Evangelho. Tá? Agora, Paulo também, na parte final aqui desta introdução, ele ora. Eu falei domingo passado para os irmãos que quando a igreja está prosperando, está crescendo, está trabalhando, é aí que precisa de oração. Os irmãos podem perceber nas cartas de Paulo o quanto o apóstolo ele sempre orava para uma igreja naquilo que a igreja estava precisando. As orações de Paulo sempre tinham em vista vamos dizer assim, ou um crescimento ou uma saída da meninice espiritual. Eu creio que foi muito difícil para ele ver a situação da igreja de Corinto, porque ele mandou uma carta muito forte, muito disciplinadora para eles corrigirem a atitude deles no tocante a Deus. Mas com esta igreja, Paulo orou para quê? Olha, os irmãos, a partir do versículo 8, versículo 9, e também faço esta oração. Qual? Qual era a oração de Paulo? Que o amor de vocês aumente mais e mais. A lição aqui é que aquela igreja era realmente amorosa. Os irmãos podem perceber que uma igreja que trabalha é a igreja que ama. A igreja ligada à obediência ao Evangelho é uma igreja que ama. Não é aquela igreja de beijinho, beijinho, tchau, tchau, não. Não é aquela igreja onde a gente fica envolvido só com atividade porque gosta. Não é aquela igreja onde eu tenho o grupo que eu quero ter. É a igreja ativa quanto à vocação celestial. Quando você vê irmãos e irmãs trabalhando, falando, anunciando, no trabalho, na vizinhança, por todo lado, os crentes estão falando do Evangelho. Como foi que Cristo salvou? Como foi que Deus os tirou das trevas para a luz? Como foi isto? Então, um testemunho vibrante. Isto é presença do amor de Deus. Os irmãos podem perceber também que hoje, quando falam de amor, no contexto evangélico, é completamente desfigurado. Tem nada a ver com o amor bíblico, com aquele amor de serviço a Deus, de compromisso com Deus, de luta pela causa da verdade. Em outras palavras, o amor bíblico não está iludido com sua própria vida aqui. A pessoa, ela não quer saber se vai ganhar ou perder. Ela quer a causa do Evangelho. E isso envolve até dentro da igreja. Como nós lidamos uns com os outros. Como nós incentivamos uns aos outros. Você vê um irmão fraco. Eu não sei se algum irmão já tem ligado para o outro. Como é que você está? Você tem ligado, perguntado, por que você não tem vindo na igreja? Qual a razão? Você tem administrado um fervor na vida dos outros? Ou quando você vê que está fraco, você não importa? A igreja, irmãos, é uma companhia de soldados de Deus. De homens e mulheres que lutam, que estão batalhando. Então o soldado não pode ficar caído lá, nós temos que ajudar uma outra. Nós normalmente pensamos numa igreja como vamos dizer assim, uma empresa, onde o pastor é pago para fazer todo o serviço. Não é. O pastor, ele recebe o salário para que ele gaste tempo com a palavra de Deus,
para que ele não se envolva com outras coisas desta vida. Que o pensamento dele se volte para toda a verdade revelada. E a igreja é ativa. A igreja ajuda um ao outro. Tá? Eu já vejo pastores hoje lutando, visitando um, dando discipulado aqui. Não, traz para a igreja. E aqui um ajuda o outro. Porque você está fraco. Porque você está revoltado. Porque você está mundano. Um corrigindo o outro. Isso é sinal de maturidade, irmãos. Tá? Você não tem medo, não. Você ajuda mesmo. Nós vivemos hoje numa sociedade humanista. Ninguém quer que o outro fique zangado com ele. Nós não gostamos disso. Sempre estamos querendo mostrar favor, mostrar um sorriso para receber a mesma coisa de volta. Na vida cristã não tem isso. Os irmãos podem notar que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, era uma igreja atuante, e todo mundo era maduro. Tinha, sem dúvida, aqueles que precisavam de reparo espiritual, por assim dizer. Então Paulo ora, ele ora em cima daquilo que é maravilhoso ali. Já que vocês amam tanto, já que vocês estão crescendo em amor, ele ora para quê? Vamos examinar a coisa aqui. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Isso aqui significa que nós não chegamos à maturidade ainda. Que tem muito mais nesse ambiente inesgotável de amor. Nós não somos Jesus Cristo. Cristo é perfeito no amor. Paulo trata disso em Efésios. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, irmãos, quando nós pensamos que chegamos lá, tem muito caminho. Nós precisamos acabar com o nosso egoísmo para voltar ao amor de Cristo. Para enchermos-nos do amor. Parar de ficar reclamando, nós somos demais reclamões. Vivemos queixando, procurando uma vida confortável aqui. Nós sempre estamos mentindo para Deus, sempre. Dizendo que não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. Nós estamos muito ocupados. Nós sempre estamos culpando a Deus pelos nossos erros. O amor acaba com isso. É responsabilidade. Os irmãos percebem que não temos hoje jovens firmados na verdade, homens casados, líderes, piedosos, que tomam a frente da família, que assumem o compromisso com a igreja de levar a família. Mulheres sábias, justas, mulheres de Deus, não temos mais. São muito poucas as mulheres que hoje trabalham ajudando, orientando, servindo, especialmente as mulheres mais novas. Por quê? Falta o amor. O mundo de hoje é preso com esse amor erótico, egoísta, febril, apresentado pelo mundo. Paulo não estabelece nenhuma comunhão, não comunga com isso. A Bíblia não tem nenhuma ligação com isso. O amor na Bíblia é procurar desvencilhar-se de si mesmo, ignorar e pensar nos outros. É o amor de Cristo. E ele ora pela igreja, para que o amor daquela igreja, o amor de maturidade que aqueles irmãos estavam demonstrando, possa crescer mais e mais. Tem um campo vastíssimo no amor de Cristo, irmãos. Ele nos amou com um amor que nós nem podemos explicar. Então nós estamos apenas mergulhados um pouquinho e não percebemos que estamos na superfície. Tem que mergulhar no oceano. Tem muito para dar. Muito para dar. Tem uma multidão de homens e mulheres no mundo inteiro. Bilhões de pessoas que precisam do nosso amor. Se nós não conseguimos amar o que está próximo de nós, os nossos semelhantes ao nosso derredor,
Nós nem podemos pensar em chegar na cidade nossa, no país nosso e no mundo inteiro. Cristo amou os seres humanos, porque Ele se tornou homem. Então nós temos que nos entregar para isto. Aumente mais e mais. Mas de que maneira isso aumenta? Como é que o amor de Cristo aumenta em nós? Veja, em conhecimento e toda percepção. Tá? Vamos examinar isso, porque eu passei um pouco com vocês na semana passada. Primeiro, conhecimento. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse versículo. Versículo 9. Filipenses 1:9. Ele diz que vosso amor aumente em pleno conhecimento e toda percepção. Ok, vamos lá. A palavra conhecimento aqui, ela vem acompanhada de uma preposição que significa superposição. A ideia aqui, primeiro, é de que é um conhecimento que está acima de qualquer coisa, que domina a situação. Outro detalhe é que a palavra conhecimento é mais do que conhecimento intelectual. É mais. Eu já vi tantas pessoas que têm conhecimento e conhecimento da Bíblia. Elas querem aprender mais. Elas querem saber sobre a eleição. Elas querem saber sobre o futuro, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Se envolve. De fato, irmãos, são coisas importantes que todo mundo deve saber. Mas o que acontece é que para muitas pessoas, tais conhecimentos são apenas teoria, não envolve a vida. Você vê que a pessoa não cresce, não muda, não tem compromisso, não está na igreja, não está aprendendo, não está lutando em oração com os santos, não está. Você vê, não tem fruto na vida. Olha a vida dele. Não há ligação com Deus. Não é vamos dizer assim, um soldado na batalha. Não traz alegria para o pastor que está à frente. Para que esse conhecimento? Satanás também tem conhecimento e muito. Ele é aprofundado no conhecimento teológico. Os irmãos lembram quando ele foi tentar Jesus no deserto? Ele sabia da Bíblia. Então, esse conhecimento é bom? É de valor? Extremo valor. Precisamos conhecer a Bíblia. Mas muitos santos morreram com quase nada de conhecimento e eram fortes. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento está ligado ao coração da pessoa. O Espírito Santo, ele notifica a verdade no íntimo. Isso é importante. Quando o professor sagrado alimenta a alma com a verdade, sabe o que acontece? A pessoa dentro, ela vai crescendo tanto que os outros conhecimentos teológicos são transformados em festa. Quanto mais de Cristo, melhor. Mais exultação eu terei. Mais alegria terei. Mais, vamos dizer assim, soldado eu serei na batalha. Os irmãos estão percebendo? O que importa é o conhecimento por experiência. E esse é o valor glorioso. Você pode não conhecer, não ter diploma de teologia, você pode dizer, pastor, não tem muita coisa, mas eu amo o Senhor. Eu amo os irmãos. Olha, vamos perguntar aqui, que valor tem o irmão que está conosco, lutando pela causa,
batalhando em oração, orando pelo pastor, lutando lá fora para que as almas sejam salvas, lutando pelo bem da igreja local onde ele frequenta, ou um irmão que tem muito conhecimento que não faz nada disso? Para mim, como pastor, ou qualquer outro pastor, o que importa mais? É uma gama de conhecimento que resulta em nada, ou um conhecimento produtivo? É isso que Paulo está tratando aqui. Pleno conhecimento. É aquilo que na vida lhe coloca como superior, onde todo mundo olha você lá em cima. Vamos examinar isso melhor aqui. Não está tratando de orgulho. Está tratando de um conhecimento que faz você subir para avaliar as coisas de cima. Está vendo aqui? Nós saímos nesse conhecimento de um estado miserável no qual vivem os homens. Nós nos colocamos num pedestal acima. É esse o conhecimento que me faz sobrevoar o mundo, que me faz colocar lá em cima, de onde eu posso ver o que está acontecendo. O valor do conhecimento, irmãos, é esse o valor. Caso contrário, não serve para nada. Eu já ouvi de pastores, doutores no conhecimento da Bíblia, que abandonaram a fé. Para que serve? O que importa é o seguinte: o que o conhecimento está fazendo da sua vida? Está lhe elevando? Está você crescendo em amor, de tal maneira que você está subindo a ponto de avaliar as coisas e ser superior ao mundo? Os irmãos estão percebendo aqui? Dá uma olhada, voltando ao texto, versículo 9. Faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Adicionei aqui, porque é o que está na versão grega aqui. E toda percepção. A palavra percepção, ela mostra o resultado do pleno conhecimento. Significa que você agora consegue ver as coisas diferentes. Quando você vai comprar alguma coisa que é importante, você não chega e pega qualquer coisa, né? Você quer sempre o melhor. Você vai comprar uma roupa, você avalia essa roupa aqui. Puxa, eu quero ver a cor, o tecido, tal. Então é importante para mim. Quem é criterioso faz isso. Você não vai comprar qualquer bijuteria. Você vai comprar aquilo que vale a pena comprar. Na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. É que o conhecimento lhe dá aquela percepção de avaliar as coisas. Olha o crente maduro. Ele não é dominado pela igreja, pelo pastor, por um grupo que domina a vida. Você não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter uma televisão em casa. Olha a roupa que você usa. Isso tem que acabar, isso é meninice, irmãos. O crente, ele amplia o seu conhecimento para ter essa capacidade própria. O Espírito de Deus operando na vida dele, de tal maneira que ele mesmo vai descobrir. Isso é, isso não é. Isso é de Deus, isso não é. É aquela avaliação que mostra que você tem luz dentro. Você tem a capacidade de ver com a lâmpada divina acesa dentro de você. Eu lembro aquilo que Jesus falou. Nota como o Novo Testamento vai iluminando, apresentando a verdade paulatinamente. Os irmãos percebem? Quando Jesus fala sobre isso lá em Mateus, da luz interior, se os olhos de vocês forem bons, todo o corpo será luminoso. Os irmãos perceberam que quando os nossos olhos não são bons,
é porque nós não temos percepção interna. A luz não chegou lá dentro. Então nós olhamos as coisas como o mundo olha. É isso que Paulo está tratando aqui. É chegarmos à excelência. Chegarmos assim, tomar decisões firmes. Então os irmãos vão perceber quanto Paulo dinamiza o assunto no próprio versículo 9. Presta atenção. Agora o versículo 10, digo, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Incrível. Mas a Bíblia não ordena que nós fiquemos parados. As pessoas que querem estudar e, vamos dizer assim, aperfeiçoarem o seu conhecimento naquilo que eles querem trabalhar, eles querem chegar à excelência. O médico, por exemplo, ele quer se especializar em oftalmologia. Então ele não somente faz aquela faculdade de 4, 5 anos, ele vai em outra faculdade e aperfeiçoa naquilo. Isso é buscar a excelência naquilo que ele está fazendo. A Bíblia não está tratando disso aqui. A Bíblia está tratando de excelência espiritual. É aquilo que eu havia dito na oração de Paulo. Paulo diz, eu quero que vocês subam. Eu quero que vocês administrem o mundo. Olhem para o mundo. Vocês são, neste caso, superiores. Não a superioridade arrogante, mas a superioridade que domina as coisas. Os irmãos podem perceber a superioridade de Cristo quando ele estava perante Pilatos. Quando Pilatos fazia uma pergunta que não tinha nada a ver, ele mantinha calado. E aquilo deixava as pessoas impressionadas. Ele estava calado. Cristo estava numa superposição. Foi assim com os servos de Deus. Sempre foi assim. Eles administravam a situação. Quando nós, irmãos, estamos assim, é melhor. Porque nós tomamos decisões sábias. O que está faltando hoje, irmãos? Não é isso? Não estamos precisando de pessoas assim? A igreja de Deus está sábia hoje? Não. Claro que tem irmãos, pastores e pastores, que eu não posso dizer que eles não avançaram. Avançaram. Tem muitos irmãos que são exceções, mas em geral, você não vê mais isso. Não há na igreja esta capacidade de avaliar as coisas, de procurar excelência. Não há. Os irmãos percebem o humanismo que entrou. Ontem eu fui na escola do pastor Cleito, fui ver um pastor que veio, ouvi um pastor que veio da Palavra da Vida, para dar o primeiro petardo, por assim dizer, no começo das aulas, né? Ele foi muito bem. Excelente exposição sobre a hermenêutica bíblica, a arte da interpretação. Muito bom. E ele estava falando sobre o que está acontecendo hoje. Nota os bons pastores, como eles estão vendo a situação. O humanismo é forte hoje. É forte na música. A música hoje é completamente longe da verdade. O povo gosta de ouvir aquilo que eles gostam. E se tem um pastor que prega o que eles gostam de ouvir, eles vão atrás. Notem hoje nas famílias. Quem administra as casas está mostrando que não há excelência, irmãos. Os homens administram suas casas, são poucos. Quando você vê um homem de Deus administrando sua casa, colocando-a em ordem, dirigindo nos caminhos do Senhor, é muito pouco, é raridade.
Quem domina hoje? As mulheres ou os homens? Elas voltaram à queda. Elas voltaram ao Éden naquela decisão terrível de desobedecer ao marido. O mundo caminha nisto hoje. Os irmãos não veem sinais de piedade. O domingo é um dia, para quê? Eu não vou na escola dominical, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Eu vou para o clube. Eu vou passear. Os irmãos percebem? Onde chegou? Nós não temos, nem chegamos ao pé da excelência. Não temos. Qualquer decisão que me agrada, eu vou atrás. Não tem maturidade. Nós somos um cristianismo, por assim dizer, Maria vai com as outras. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, nenhum compromisso. Eu já tive pessoas aqui, não quero confronto. Saíram da igreja porque não queriam confronto. Eu não quero ver a face do pastor. Ela é confrontadora. Ele vem falar da Bíblia. Eu não quero isso. Está vendo aqui, irmãos? E o que é que a Bíblia quer? Não o seu bem? Não é o bem dos irmãos aqui? Claro. É o bem espiritual de cada crente para ele crescer. O cristianismo hoje não evoca caminhada. Não mostra aquele desejo de peregrinação, de avançar para o céu. Está todo mundo parado numa linda campina, olhando para Sodoma e Gomorra, querendo fazer piquenique. Nós queremos isso, irmãos. Não estamos atrás de luta, de oração, de combate. Nós vemos as almas perecendo, mas nós queremos divertimento. Não é assim? É. Você não vê compromisso com a palavra. Não vê os pais ensinando os filhos nos caminhos do Senhor. Não, hoje o que manda é o conforto. O que manda é eu treinar minha filha pequena para ela ser uma profissional, ganhar dinheiro. Não há um plano de agradar a Deus, de levar aquela criança para ser um dia uma boa esposa e uma boa mãe. Nós pensamos nossos filhos não como homens de Deus, de caráter santo. Nós não combatemos o mal que entrou. Não temos poder para isso. Satanás minou a mente dos chamados evangélicos. Minou. Eles não têm poder para tomar posição firme contra o pecado. Não. Todo mundo olha para o outro, deixa para lá. Não há combate. Na luta moral, os irmãos estão percebendo? Não há. Nós vemos as moças se transformando em prostitutas, até meninas. E os crentes falam alguma coisa? Não. Tem crentes que até deixam para lá. Há combate nisso dentro da igreja? Não há pregação contra isso. Por quê? Não buscamos excelência. Não buscamos isto. E é isso que Paulo está tratando aqui, querida igreja. E é neste ponto que eu quero dinamizar um pouco mais este assunto nesta manhã.